Olá, bem-vindo ao canal Leidos! E hoje a gente vai falar sobre a história de Uhtred de Bebbanburg, ok? Que ele é o personagem principal das séries As Crônicas Saxônicas, escritas pelo Bernard Cornwell, e também da série The Last Kingdom, ok? Então a gente vai saber mais sobre esse personagem, se ele existiu, se ele não existiu, e todo esse tipo de coisa. Antes, eu só vou pedir para você, esse vídeo é o tipo de vídeo que dá um certo trabalho para fazer, porque eu tenho que pesquisar várias fontes, então fazer esse roteiro não é tão simples assim. Então, por favor, peço que você dê o seu like e também deixe comentário, diga o que mais você quer ver, faça algumas críticas construtivas, todo esse tipo de coisa, beleza? Só mais um recadinho que há outros vídeos parecidos com esse, tem a playlist histórica aí do canal, de história, né, na verdade. Então você pode ver vídeos do Alfredo ou do Guthrum, todo esse tipo de coisa. Dá uma olhada aí, vai estar na descrição. Agora vamos então, sem mais delongas, para a história de Uhtred de Bebbanburg. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: Uhtred realmente existiu? A resposta é mais ou menos. Calma, eu não quero bugar o seu cérebro. Então vamos por partes. Por exemplo, o personagem Uhtred da série The Last Kingdom e dos livros do Bernard Cornwell, ele é parte ficcional e também parte baseado em um cara que de fato existiu, que seria Uhtred the Bold. The Bold significa ou audacioso, ou intrépido, ou valente. Então esse seria meio que o epíteto dele, né? O apelido, digamos assim. E esse Uhtred the Bold, ele foi um herdomã de toda a Nortúmbria de 1006 d.C. até 1016, quando foi assassinado. Agora, é interessante falar que a linha do tempo do Uhtred ficcional casa melhor com um herdomã de Derbyshire que floresceu no século X. Só que não há muita informação desse sujeito, tipo o ano de nascimento e origens, embora alguns historiadores modernos acreditem que ele tenha vindo da Nortúmbria. Bom, mas então, o que importa é que o Uhtred mesmo, das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell e consequentemente da série The Last Kingdom, foi baseado no Uhtred the Bold. Então, sabendo disso, eu vou contar de maneira bastante rápida e genérica a história de Uhtred dos livros e série e depois contrastar com o Uhtred histórico. O Uhtred de Bebbanburg era o filho mais novo do herdomã também chamado Uhtred, e no início seu nome era Osbert. Estou falando do Uhtred filho, tá? O nome Uhtred era sempre do filho mais velho, mas depois que seu irmão foi morto em um ataque contra os dinamarqueses, seu nome mudou de Osbert para Uhtred. Até seus 9 anos de idade, Uhtred nunca havia aprendido a usar uma espada, devido ao fato de que sua madrasta queria que ele fosse padre. É interessante falar que eu lembro disso, até ele tinha um tutor que se chamava, se eu não me engano, Beoca, e o Uhtred gostava muito dele e tal, então ele aparece nos outros livros, é bem interessante a relação que eles têm ali. Após a morte de seu irmão, então, Uhtred passa a ser o herdeiro de Bebbanburg. Ocorre que o herdomã Uhtred se junta a outro senhor para reclamar Erfolvik, que é a atual York, que tinha sido dominada pelos dinamarqueses em 866. Então, esse ataque falha e o herdomã Uhtred, pai de Uhtred, morre. Cara, é muito Uhtred nessa história. A gente fala muito esse nome porque vários caras têm esse nome, então acostume-se a ouvir Uhtred. Mas aí o que acontece? Vamos chamar ele de Uhtred Filho, tá? É o Uhtred Filho Jr., vamos chamar assim. Ele, de alguma maneira, no livro, eu não lembro muito bem como é que é essa cena, mas eu lembro que ele está olhando o pai dele lutar e ele vê que o pai dele é morto, né? O pai dele, se não me engano, é morto pelo Ragnar. E aí o garoto, de uma forma meio furtiva, ele consegue fugir do castelo e ele, dominado pela ira, ele vai vingar a morte do pai dele. E na época o cara tinha 11 anos, rapaz. É um menininho de 11 anos, é um moleque bravo mesmo, moleque realmente muito audacioso. Ele então luta contra o Ragnar, ou Intrépido. Claro que como criança ele não tinha a menor chance, porém Ragnar se admira da coragem do garoto e decide tomá-lo como seu escravo. Com o passar do tempo, Ragnar acaba se afeiçoando ao garoto e vice-versa. É muito interessante ver como Uhtred acaba se integrando aos vikings. Ele vai crescendo meio que como um filho de Ragnar e inclusive se considera irmão dos filhos de Ragnar. Até depois ele, Ragnarsson, ou seja, é o filho do Ragnar, tá? O Ragnar, o Intrépido é um, que seria o Ragnar Lothbrok, né, das lendas e tal.
e o Ragnar Ragnarsson é o filho deste Ragnar. E esse Ragnar Ragnarsson, ele se considera irmão mesmo do Uhtred, né? Eles têm um laço bem forte de amor e respeito mútuo. Não só com ele, mas também com todos os outros irmãos. Mas acaba que depois eles... aqui, cara, não tem spoiler. Se você viu a série, provavelmente você está aqui porque viu a série. E também é evento histórico. Evento histórico não tem spoilers. Então eu vou falar, né, algumas coisinhas que revelam meio que o plot, mas é assim mesmo. Se você não quiser ver isso, assista toda a série, leia todos os livros do Bernard Cornwell, que a gente nunca vai saber quando vai terminar, e depois vem aqui. Mas, continuando, né, o Uhtred, ele acaba tendo esse laço muito próximo com a família do Ragnar. Ele acaba se afeiçoando muito, e ele se sente, de certa forma, um viking. E eu acho que essa é uma das coisas mais excitantes dos livros do Bernard Cornwell, né, as crônicas saxônicas. Porque o personagem Uhtred, ele fica dividido entre dois mundos, ou seja, o mundo viking e o mundo saxão. O Uhtred, embora amasse seu pai, ele tinha uma relação meio conflituosa com ele, pois o pai tinha preferência pelo filho mais velho, etc. Eu lembro que, apesar de haver ali o amor intrínseco a pai e filho, ele, sei lá, ele tinha meio que ele não gostava tanto do pai, tinha um conflito ali. Então, o mundo viking para ele foi meio que uma libertação, né? Porque ele não gostava de toda a religiosidade e proibições que havia na Inglaterra. Ele gostava mais da liberdade viking, né? Os deuses que estimulam a batalha, todo esse tipo de coisa. Então tem muito contraste, né? Porque, por exemplo, o Alfredo na série, ou Alfred, como você preferir, ele é um cara religioso, né? Ele tenta muito conversar, ele é um cara muito da paz, de fazer acordos. E o Uhtred, ele é um cara mais da guerra, ele quer realmente ir pra batalha, lutar, e enfim. Ele é um cara mais da liberdade, assim, ele prefere mais uma vida de guerreiro do que uma vida religiosa, digamos assim. E é justamente por isso, né, que ele tinha muitos problemas com Alfredo, que era muito religioso. Ainda que Uhtred, ele respeitasse muito o Alfredo, isso acontece muito. Eles têm ali as rixas deles, mas dá pra ver que o Uhtred respeita e entende, né, que o Alfredo de fato é um cara muito inteligente. Mas no geral, Uhtred tem como principal motivação conseguir conquistar Bebbanburg de volta. E no meio disso, ele fica indeciso, né, entre ser um saxão ou um dinamarquês. Tem o tio dele também que quer tomar Bebbanburg, né, para si, e ele tenta matar o Uhtred também de todas as maneiras. Então, quando o Uhtred era criança, né, ele queria negociar lá para, por exemplo, comprar o Uhtred do Ragnar. E daí ele oferece uma quantidade exorbitante de dinheiro para trazer o Uhtred de volta para Bebbanburg. Mas não para deixar ele salvo, para dar um fim nele, para ele ser o legítimo Eorldoman, né, de Bebbanburg. Esse que era o plano dele. Então, esse é o principal motivo do Uhtred na série, né? Mas enfim, isso é uma treta e aqui é mais um apanhado geral. Se você quer saber nos mínimos detalhes mesmo, eu recomendo em todos os vídeos que você leia as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell. Ou veja a série The Last Kingdom. Eu não sei muito bem como é que essa série, quanto ela é fiel aos livros, porque eu assisti, cara, eu devo ter assistido 1 ou 3 episódios, sabe? Então eu não tenho certeza. Mas eu achei muito legal e eu vou assistir, principalmente porque tem muita gente falando que tá muito legal, então eu tenho que ver. É até interessante porque eu vi um comentário dizendo que o ideal seria a pessoa assistir Vikings primeiro. Eu já assisti Vikings, tá? Mas o ideal seria assistir Vikings, porque Vikings está num tempo que quando a série de Vikings está quase acabando, vai dar que meio no tempo onde começa The Last Kingdom. Assim, posso estar enganado, me corrija se eu estiver, por favor, nos comentários. Mas são diferentes versões da história, né? Claro, em Vikings o Alfredo tá mais novo e tal, ele vai ter o papel que vai se construindo e vai para The Last Kingdom. Mas, como eu disse, são diferentes versões, porque o Ragnar, por exemplo, no Vikings, ele morre de uma maneira diferente, né? Existem 3 versões para a forma como Wagner, eu ia falar Wagner, como Ragnar teria morrido. A primeira teria sido morto por serpentes, né? Por serpentes, como acontece no Vikings, ou também teria sido morto por causa de uma cólera que teria atingido, um tipo de doença e tal. Isso mostrado um pouco no Vikings. E a terceira versão é que ele teria sido queimado por um inimigo dele, né? Ele teria morrido queimado a casa dele e ele teria morrido dessa forma. Então, em The Last Kingdom, eles mostram justamente essa terceira versão, né? Que é quando o Ragnar morre ainda no primeiro episódio, cara. E ele é morto justamente por um cara que ele tinha
criado uma rixa, né? Que é aquele cara lá que era o pai do garotinho que tinha em um determinado dia abusado da filha do Ragnar, né? Tinha deixado ela desnuda. E o Ragnar, como chefe, não poderia tolerar esse tipo de audácia, né, vindo desse cara. Então ele exila esse cara e aí tem um ódio que ele guarda e em eventual momento ele tenta se vingar do Ragnar, né? E aí o Uhtred acaba mais uma vez sem família, perdendo o Ragnar. E só sobra, se eu não me engano, o único sobrevivente é o Ragnar Ragnarsson, que ele não estava na época naquele lugar, ele estava numa campanha, alguma coisa assim. Então é isso, se você quer saber mais, você vai ter que ler esses livros do Bernard Cornwell ou ver a série. Eu queria ler os livros do Bernard Cornwell primeiro, mas cara, o sujeito tem uns 10 livros lançados e segundo informações, ele escreveu isso até morrer, né? Embora eu tenha ouvido um Nerdcast, né, na verdade, sobre adaptações de livros, e o Eduardo Spohr, ele dava uma informação dizendo que o Bernard Cornwell tinha dito a ele numa entrevista lá que ele tinha dado, não sei pra quê, enfim, vou deixar na descrição você ver. Mas ele tinha dito que o Bernard Cornwell disse que ia escrever um ou mais 2 livros e depois ia encerrar essa série. Espero que seja assim. Agora, para a segunda parte do vídeo, eu vou falar rapidamente, sem me aprofundar tanto, embora eu até diria que ficou bem completinho, né? Mas se você quiser saber nos mínimos detalhes mesmo, você vai ter que ler fontes. Agora eu vou me aprofundar um pouco na história de Uhtred the Bold, e também eu vou fazer esse contraste entre a história dele, né, desse personagem real histórico, com a história ficcional, a história que a gente vê nos livros e na série do Uhtred mesmo. Então, como eu havia dito no início, esse Uhtred the Bold foi o herdoman de toda a Nortúmbria de 1006 d.C. até 1016, quando foi assassinado. Ele era filho de Waltheof, eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas esse Waltheof era o senhor de Bebbanburg, né? É interessante que esse nome Waltheof é escandinavo, o que demonstra que ele tinha ancestrais vikings. Isso é até comum, você vai falar, pô, mas vikings, o cara tem ancestrais vikings e agora eles estão combatendo vikings. Isso, cara, é muito comum, na verdade. Por exemplo, você, na série do Vikings mesmo, o Rollo, ele é um pouco diferente, né, o Rollo histórico do Rollo da série Vikings, né, porque ele não era irmão do Ragnar, mas acontece que esse Rollo, ele era de fato, né, um viking que acabou indo lá para as partes do reino da França, sei lá, na França. E aí ele acabou se tornando um conde muito poderoso e depois passou a lutar contra os vikings. E não era o único lugar. Alguns dinamarqueses se assentavam, alguns vikings, né, se assentavam em alguns lugares e depois, passavam gerações, eles se integravam à sociedade e depois estavam lutando contra a invasão de outros dinamarqueses. Isso é até comum. Mas enfim, eu não vou falar muito disso. Então, o que esse Uhtred the Bold fez? Bom, ele, em 995, foi com alguns monges, porque os restos do santo Cuthbert, é um tipo de santo lá que eles tinham, ele tinha sido mudado de Chester Street para Durham. Então, ele e seus monges vão a Durham para limpar o local da nova catedral. A nova catedral foi fundada pelo bispo Aldhelm, e acredita-se que por volta desse tempo, Uhtred tenha se casado com a filha do bispo Aldhelm. O nome dela era Egfrida. Agora a gente pode fazer um paralelo com os livros. E talvez isso possa ser spoiler, mas cara, como eu disse, evento histórico não tem spoiler, né? Mas então, no livro, né, As Crônicas Saxônicas, o Uhtred se casa com uma menina, só que ela não era filha do dono da igreja. Ela era tipo filha de um cara que tinha várias terras, várias posses, e ele acaba se endividando com a igreja, né? E daí ele contrai dívidas e tal. Aí ela fica sob o cuidado do cara lá que tá cuidando da igreja e tal. Então o Uhtred, ele se casa com ela no livro, meio que a contragosto, né? Ele faz isso por causa que ele tem um contrato com o Alfredo, né? O Alfredo, ele exige que o Uhtred se case com ela, porque daí ele dá a permissão para o Uhtred ser o comandante das frotas lá para lutar contra os vikings. E isso é um plano do Alfredo justamente porque isso é um plano do Alfredo meio que para fazer ele se prender. Eu não lembro como é que funciona, mas é que assim, porque embora ele ganhe muitas terras e tal, que acaba que adquire também uma dívida com a igreja local, né? Porque o pai dessa garota, como eu tinha dito, ele tinha feito, sei lá, uma coisa lá no passado, ele fez promessas à igreja,
Eu não lembro se ele prometia dar parte da terra dele ou parte da produção, mas acaba que ele se endividou muito. Então o Uhtred, ele vai ter que pagar isso, então ele meio que fica preso àquele negócio lá, ele não pode vender e tal, é uma coisa meio assim. Inclusive também isso era o motivo porque a garota não se casava, né? É muito estranho essa época, porque você vê como é que era diferente do tempo atual, né? Porque eu lembro que numa parte do livro o Uhtred pergunta a idade da garota e o Alfredo fala, ela tem 14. Aí ele fala, cara, essa garota deve ser um monstro de feia, porque ela tem 14 anos e ainda não se casou. Olha como é que era, cara. Tipo, aos 14 anos é estranho a mulher não ter se casado. Mas justamente, ela era muito bonita no livro, mas ela não se casou por causa dessa dívida, né? Ninguém queria casar porque ia acabar herdando a dívida também ao que se casasse com essa moça. Na história também do livro tem um garoto que é filho desse senhor da igreja, eu não lembro bem o nome dele. Eu acho que o cara que tá meio ali que mandando na igreja é um bispo, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, acontece que esse filho do cara da igreja lá gostava da garota e planejava se casar com ela. O nome da garota é Mildred, a propósito. Mas por causa disso, né, ele e o Uhtred tem uma rixa no futuro, principalmente porque ele inventa umas histórias lá e o Uhtred não gosta, daí ficou uma rixa entre eles. Agora, na história real, Uhtred the Bold, ele se casa com a filha do bispo e ganha terras que pertenciam à igreja, né? Então você já pode ver uma conexão ali entre ficção e os eventos históricos. Acontece que em 1006, Malcolm II da Escócia invade e sitia a recém-fundada cidade episcopal de Durham. Nessa época, os vikings estavam invadindo o sul da Inglaterra. Os Eordomans não podiam mandar tropas para ajudar Uhtred the Bold, nem mesmo o rei Ethelred. É até interessante falar que o Ethelred, todos eles tinham uns apelidinhos, né? Mas o Ethelred é tipo assim, Ethelred o Despreparado, né? Tipo Ethelred the Unready. Mas, inclusive, se você ler numa fonte portuguesa, provavelmente o nome dele vai estar Eduardo, tá? Então, Eduardo o Despreparado. Então, eles tinham esses nomes. Então, esse Eduardo não conseguia mandar tropas, porque os vikings estavam invadindo. Nem o pai do Uhtred conseguiu, que é o rei Walter Wolf, que estava vivo ainda, mais velho, não conseguiu mandar ajuda. Então, assim acaba que o Uhtred ele tem que juntar um exército de Bernícia e também Yorkshire, na verdade. E ele luta com os escoceses e ainda acaba, como resultado, ganhando, tendo a vitória, né? Então o Uhtred se torna vitorioso. As mulheres locais, elas receberam um pagamento de uma vaca para cada cabeça dos escoceses que fossem lavadas. Mais tarde, eles penduraram essas cabeças em estacas no portão de Durham. Acontece que o Uhtred foi premiado pelo rei Ethelred II, né, recebendo o título de Eordoman de Bebbanburg, mesmo que o pai dele, como eu disse, o Athelwulf, ainda estava vivo, né, e ele ainda era o atual Eordoman. Depois, o Eordoman de York, Elfhelm, foi assassinado, e então o rei Ethelred permite que Uhtred o sucedesse como Eordoman de York. Assim ele junta o sul e o norte da Nortúmbria sob a casa de Bebbanburg. Parece provável que isso tenha ocorrido porque ele não confiava na população escandinava que vivia no sul da Nortúmbria, né? Então por isso ele queria um rei anglo-saxão no poder. Após receber essas honrarias, Uhtred se divorciou de Ecgfrida e se casou com Sigi, filha de Styr. Styr era um cidadão muito rico de York. Acredita-se que Uhtred usou desse casamento como uma tentativa de ganhar novos aliados políticos dinamarqueses, né? Que aparentemente esse Styr era dinamarquês e tal, então ele seria meio que uma forma de criar alianças ali. Com Sigi, ele teve 2 filhos, Eadwulf e Gosparik. Vocês guardem bem essa pequena parte aqui que eu falei, né, desse casamento dele para criar alianças, e com essa Sirge aí, né, que ele casou com a filha do Styr, porque mais tarde eu vou retomar isso daqui, porque esse negócio dá uma treta no futuro pro Uhtred, que acaba resultando inclusive na morte dele, tá? Então lembrem disso. Então, em 1013, Sweyn da Dinamarca, ele também tem um apelido de Barba Bifurcada, e ele invade a Inglaterra. Uhtred se submete a ele, né? Assim como fizeram todos os dinamarqueses no sul. Ethelred foi exilado nesse mesmo ano. Eu acho que é por isso que ele tem o apelido de O Despreparado, que ele entra do poder, sai de novo, entra, sai de novo. Então, quando London se submeteu a ele, né, o Sweyn Barba Bifurcada, ele acaba sendo coroado rei no Natal de 1013.
Porém, ele só reinou por 5 semanas, pois foi morto em ou perto de Gainsborough. Com a morte de Sweyn, Ethelred pode voltar do seu exílio e ser rei novamente, né? Aí o Uhtred se submete a ele também e os dinamarqueses do sul fazem o mesmo e toda aquela história. Ele até se casou com a filha do Ethelred nessa época, né? A Elgthul, o nome da moça. E isso é meio que uma forma de... Parece que tenha sido meio que uma forma, uma aliança, né, entre o Uhtred e o Ethelred, para que o Uhtred se tornasse muito... que ele de fato, né, se tornasse um aliado de Ethelred, né? Ele não queria que o Uhtred passasse para o lado dinamarquês, né? Então ele queria meio que manter as forças do Uhtred ali com ele e o apoio do Uhtred. Ah, mas o que aconteceu com a primeira moça que eles casou, a Sied lá? Ele continua com ela, ele meio que fica com 2 esposas. Eu não sabia que isso podia, mas aparentemente sim, né? Então ele fica com 2 esposas, tá? Em 1016, Uhtred saiu em campanha com o filho de Ethelred, Edmund Ironside. Ironside, tipo o mesmo nome do Bjorn. Os dois vão para Cheshire. Cheshire é tipo um país pequeno, com 2.344 km² e população de 1 milhão de pessoas. Só me corrigindo aqui que eu falei que county é tipo um pequeno país. Na verdade não, é tipo um condado ou uma comarca, distrito, municipalidade e tal. Mas não é igual um país. E eles vão em campanha. Vou explicar direitinho o que aconteceu. Por que eles estavam indo para Cheshire, né? Na verdade não é só para Cheshire, mas para outros lugares também. O que aconteceu? Quando o filho do Sweyn chegou, o Canute, o Edmund, o Destemido, olha só, ele tem um epíteto bem interessante, né? Diferente do pai, que era o Despreparado. Mas ele tentou resistir contra isso, né? Então ele meio que tentou juntar tentou juntar um exército para resistir contra o Canute, né? Mas as forças mérsicas deles, eles recusaram lutar contra os dinamarqueses, então eles se dissolveram, né? Basicamente. Então o que o Edmund Destemido fez? Ele formou uma assembleia e tentou armar uma resistência com o Uhtred the Bold. E os dois eles começaram a saquear as terras das pessoas que eram assistentes, né, do Canute, né, pessoas que davam apoio ao Canute, que davam suporte ao Canute, né, cara. Então acabou que eles foram para diferentes lugares, que é justamente Staffordshire, Shropshire e Cheshire, que é justamente quando eles descobrem que o Canute está tomando as terras deles, daí eles têm que voltar para lá e eles acabam que não vencem, e daí justamente acontece tudo que eu falei. Eles vão para esse lugar, nessa campanha, e acontece que enquanto eles estão fora de suas terras, né, o filho de Sweyn da Dinamarca, o Canute, ele invade Yorkshire. Esse Canute tem o apelido de... o epíteto, né? Eu estou falando apelido aqui para ficar mais simples, mas ele tem o apelido de Canute the Great, o Canute o Grande, né? Então as forças de Canute eram muito poderosas para Uhtred. Assim, ele o reconhece como rei da Inglaterra, mais uma vez submetendo e todo esse tipo de coisa. Canute pede que Uhtred vai se encontrar com ele, e lá Uhtred e 40 de seus homens são assassinados por Thorbrand the Hold, inclusive com a anuência de Canute, né? Ele permite que o Thorbrand mate o Uhtred e seus 40 homens. E o que eu tinha falado para você do casamento lá do Uhtred com Sied? Parece que aquele casamento com a Sied, né, que é a filha do Styr, lembra o magnata lá, o rico de York? Porque parece que para permitir esse casamento, parece que havia um tipo de acordo entre o Uhtred e o pai da Sied, né, o Styr, justamente para matar esse Thorbrand the Hold, porque ele aparentemente era inimigo do Styr. Então você vê, ele casou para no futuro matar o Thorbrand the Hold, mas acaba que o Thorbrand que mata ele no final. Então esse que era meio que o motivo desse cara, do Thorbrand, matar, né, o Uhtred. Então é meio que assim que acaba a história do Uhtred the Bold, né, o personagem que inspirou o Bernard Cornwell a fazer o Uhtred das Crônicas Saxônicas. Aí você vai me perguntar, pera aí, Alenart, mas quer dizer que acaba assim? Então ele mata o Uhtred e fica por isso mesmo? Não,
tem um tipo de rixas de sangue, né? Que basicamente cria-se um ciclo de sangue, na verdade. Uma família começa a matar um ao outro, eles começam a ter essa guerra. Eles têm um nome próprio em inglês. O nome é Blood Feud, né? Que é basicamente essa rixa de sangue entre famílias. Então um vai matando o outro. Então acontece, inclusive, que o Turban the Hold, ele acaba sendo morto por um dos filhos de Uhtred, né, chamado Eldred, por volta de 1024. Então é isso, cara. Eles vão continuando nessa sanguinolência aí. Vão continuando nessa sanguinolência, né? Então meio que acaba dessa forma. Mas essa é a história do Uhtred, né? Então, de repente, foi isso por esse vídeo, né? Espero que tenha sido informativo para você. Se você gostou mesmo, você vai se lembrar de deixar aquele like. Se você quer mais vídeos similares ou com temas diferentes, fala assim, faça um vídeo sobre determinado personagem e tal, etc. Deixa aí seu comentário, tá? Mas então é isso por esse vídeo. Até o próximo e falou-se!